Bom, boa noite a todos. Sou Roberto. Essa noite fui convidado para o estudo, mais uma vez, com muita alegria, sempre aceito, sempre que me convido. E o tema de hoje é a afeição dos espíritos por certas pessoas. O Sultão. Na segunda parte, no segundo livro, do Livro dos Espíritos, segunda parte do Livro dos Espíritos fala sobre o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. No capítulo 9, então a gente vai percorrer aí algumas questões do Livro dos Espíritos que falam sobre isso e que eu não vou colocar ali porque serão muitas, então vou ter que ficar isso para vocês, mas recomendo a todos que leiam após o estudo para vocês conseguirem ter uma noção melhor, ler todas as questões, que eu não vou conseguir abordar todas porque não tenho tempo. Então eu elenquei algumas que eu acho importantes. Vocês lendo tudo, vocês podem dar importâncias que eu não dei. Então vocês vão ter condição de entender melhor um assunto, porque tem mais tempo. Então vamos lá. Começa aí do seguinte: afeição. O que quer dizer afeição? Afeição vem de um termo do latim, affectare, ou affectere, depende da grafia. O que isso quer dizer? Só com dois L's. Vem de outros dois termos, que é ad, mais o verbo, isso aqui é um verbo facere, facere ou facere ou facere, depende do latim, ninguém fala mais, então a pronúncia não importa. Quer fazer, lidar com, manejar com, e ad é uma partícula que é fazer sobre alguma coisa, fazer em alguma coisa. Nesse sentido aqui, o ad. Então, o que é afetar? É aquilo que você faz sobre alguma outra coisa. O quanto você consegue afetar, né? Ter afeto, enfim. Aquela coisa, quando você consegue manipular, mexer, usar de alguma forma aquela coisa ou alguém. Então, o quanto os espíritos afetam certas pessoas. Esse espírito aqui, com E maiúsculo, quer dizer espírito que já deixa eu só abaixar aqui. Pode ser? Vai lá? Tá com microfonia? Não pode ficar perto. Ele não tem afeição. Também acho que está muito. Dá para ouvir? Está muito baixo. Dá para ouvir? Está desligado, fica difícil. Não parou de funcionar. Voltou. Não voltou. Então, é o quanto o espírito. E o que é espírito aí? São espíritos que já atingiram, por conta da sua evolução, um grau de humanidade. São espíritos humanos.
Mas a afeição no sentido mais popular da coisa, é você ter carinho, gostar, uma coisa assim. Então, é possível que o espírito que não chegue, ainda não atingiu o grau evolutivo de humano, goste de alguém? Sim, porque nos animais existe espírito encarnado. Eles sentem afeto pra gente. Eu tenho 2 gatos lá que eu acho que eles me amam. Eu acho. Ao que tudo indica, os 2 me amam. Pelo menos eles respondem. Mas se você ama o seu pai, então não. Tá bom. É o que é suficiente para mim. Então, a afeição aí, claro, não é etimologia, ajuda a gente a entender, mas não é isso que a gente está trabalhando. A língua e o significado das palavras ela variam de acordo com o espaço e o tempo. Então, a afeição é esse sentimento, gostar, alguma coisa, para alguns espíritos. Então, ele está trabalhando neste momento com a afeição dos espíritos que já chegaram no grau evolutivo de humano com certas pessoas, mas só que certas pessoas aí são desencarnados, não é com outros certos espíritos. Nesse momento, a gente vai trabalhar aí num movimento dos desencarnados para os encarnados. Beleza? Tranquilo? Podemos? Então eu começo daí da questão 484 do Livro dos Espíritos. Eu só trabalharei com o Livro dos Espíritos hoje, eu acho que já não vou conseguir trabalhar com todo o que diz ele, mas imagina se eu tivesse que usar outros livros, então eu prefiro me ater ao Livro dos Espíritos. Então, questão 484 os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os espíritos desencarnados têm afeição a certas pessoas, ou seja, espíritos encarnados? Aí os espíritos respondem. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, as pessoas de bem, né? Ou suscetíveis a se melhorarem, ou seja, aqueles que já são pessoas boas, aqueles que estão buscando ser pessoas melhores. Os espíritos inferiores com as pessoas viciosas, ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego resultante da semelhança de sentimentos. Então, os espíritos perguntam, ele responde, existe afeição entre os espíritos encarnados? Existem. E o que vai dar essa afeição? O próprio encarnado. Se for o encarnado, for uma pessoa boa ou se esforça para se melhorar, o que vai gerar afeição nos espíritos bons superiores. Aqueles que não se esforçam para nada, de vez em quando até se esforçam para o caminho oposto, ou espíritos que ainda estão muito atrasados no grau evolutivo, que cometem alguns desvios da lei de Deus, eles vão gerar afeição pelos espíritos inferiores. Então, existe afeição? Existe. E como é que se dá? Depende do encarnado, que vai atrair os espíritos superiores ou superiores, de acordo com a conduta de cada um. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Porque é isso que ele falou na pergunta anterior. Depende da moral dos atos e das condutas e do espírito encarnado que está atraindo outros espíritos desencarnados. Então é só moral? Ou tem outro tipo de afeição? A verdadeira afeição, diz os espíritos, nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. O que ele falou aí? Ele está falando que pode ter um vínculo, um apego espiritual de um espírito para com o encarnado, não só por uma questão moral. E ele explica outra coisa aqui. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. Ou seja, a afeição para os espíritos, ela é moral. É isso que está escrito aqui. Se existe algo que não seja moral, não é afeição, é outra coisa. Vou repetir para deixar isso bem claro.
a verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre por razão de afeição, pois pode agregar esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Se não for moral, não é afeição, é outra coisa, é apego. Outra coisa. A afeição requer um viés moral. Beleza até aí, gente? Entendeu? 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida, ou seja, as coisas que passam conosco. Tá, você já disse que os espíritos superiores se ligam às pessoas boas e que buscam se melhorar. Mas esses espíritos compadecem da gente, se interessam pelo que a gente passa aqui, e responde os espíritos. Os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os nossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis com um doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Então, o que ele quer dizer aqui? Os espíritos bons se alegram com a nossa alegria, porque eles ajudam a todos os outros espíritos. Então, se a gente se alegra, eles se alegram também. E fale, eles se afligem com o nosso mal quando a gente interpreta o mal puramente como mal, não como uma forma de melhorar, não com uma maneira que a gente tem de progredir espiritualmente, intelectual e moralmente. Quando a gente interpreta algo de ruim que a gente pode interpretar, ou algo que a gente não queria que acontecesse com a gente, se a gente interpreta só como mal, os espíritos superiores vão ficar tristes também. Agora, se a gente é resignado, se a gente entende qualquer infortúnio que a gente tem na vida, qualquer vicissitude, qualquer problema, qualquer dificuldade, como um motivo de uma evolução moral, eles vão se alegrar, porque a gente entendeu aquilo da maneira correta. Então, os espíritos superiores se alegram com as nossas alegrias? Sim. Eles ficam tristes quando a gente sofre? Depende de como a gente está interpretando o sofrimento. Se a gente interpretar conforme os espíritos superiores, através dos livros que o Kardec publicou, dizem que são necessários para a nossa evolução como espírito, eles vão se alegrar. Eles vão ficar tristes se a gente só se entristecer, porque eles vão pensar, ele não está entendendo por que isso está acontecendo. Entendendo isso melhor, isso vai deixar de ser um problema e vai ser parte de uma solução futura, parte de uma evolução. Beleza, até aí? 487. Dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos? Serão os males físicos ou morais? Então ele voltou à questão da moralidade. O vosso egoísmo, dizem os espíritos, e a dureza dos vossos corações. Esse é o mal que mais se aflige os espíritos superiores com a gente. O nosso egoísmo e a nossa dureza de coração. Daí decorre todo o mal, ou seja, todos os outros males advêm disso aqui, do nosso egoísmo e da dureza dos nossos corações. Riem-se de todos esses males imaginários que padecem do orgulho e da ambição. Alegram-se com o que têm, por fim, abreviar a duração de vossas provas. Então, o que os espíritos queriam dizer aqui? Riem de todos os males imaginários que padecem do orgulho e da ambição, ou seja, tudo aquilo que é mal para a gente só por conta do nosso orgulho e da nossa ambição, os espíritos só entendem que a gente não está maduro o suficiente. Então, ri-se, né? Um dia ele vai entender. Agora, alegram-se com os que têm, por fim, abreviar a duração das nossas provas. Ou seja, se aquela aflição tem por fim a nossa evolução, e a gente entende isso, trabalha aquela aflição dessa maneira na gente,
os espíritos se alegram. Então, é um complemento da questão anterior. E, sobre isso, Kardec tece um breve comentário. Sabendo que a vida corpórea é transitória e que as tribulações que acompanham são meios de avançar para um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelas causas morais do que pelas causas físicas, que são apenas passageiros. Ou seja, partindo do pressuposto que tudo que acontece na matéria é passageiro e transitório, os espíritos se interessam mais por causas morais, que são causas que duram mais, tem a ver com a sua evolução como espírito. Pouco se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância. As coisas que a gente já, minha mãe deixou de castigo, eu vou falar mais com ela. Vou falar mais, mas depende dela, vai ter que falar, não adianta. Essa mágoa vai passar porque vai passar, tem outro caminho, você vai falar com ela, depende dela. Vendo as aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo. Eles os apreciam de modo diverso do nosso. Enquanto os espíritos bons nos levantam um ânimo no interesse do nosso futuro, os outros induzem ao desespero, visando comprometê-lo. Ou seja, aqui ele está fazendo de novo uma comparação entre a afeição dos espíritos superiores e os que ainda estão atrasados. Os espíritos superiores se alegram com a nossa evolução, se importam com a questão moral, com as nossas aflições de maneira moral. Então, vão nos ajudar a entender aquilo como parte da nossa evolução. Os espíritos inferiores não. Vão trabalhar com aquilo para que se prolongue aquela aflição. Então, é a afeição vinda de um espírito inferior. Questão 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais empatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos, que não conheceram a gente. Então ele está falando, então, beleza, você está falando que a simpatia tem a ver com uma questão moral, que não for simpatia é outro nome, mas tem quem foi meu parente, quem foi meu amigo, quem eu conheci em outras vidas. Essas pessoas também sentem afeição pela gente, diferente daqueles que não nos conhecem, pode ser um espírito superior que ajuda qualquer um, porque é parte da evolução dele. Mas é aqueles que não são superiores a mim, nem inferiores a mim, mas só que são meus parentes, são meus amigos. Esses têm um carinho, uma afeição diferente por mim? Sem dúvida, dizem os espíritos. E quase sempre vos protegem como espíritos, ou seja, ele como os espíritos protegem quem está encarnado, segundo o poder de que dispõe, ou seja, segundo o grau evolutivo. Então existe afeição, entre parênteses existe. Se um espírito é amigo seu, se foi amigo seu como espírito ou como encarnado, ele vai continuar sendo, se a amizade é verdadeira. E aí a gente pode usar a palavra afeição, porque isso tem a ver com moralidade. Se você entende que o espírito é amigo seu, independente da questão material, ele foi meu amigo nessa vida, foi meu parente nessa vida, e não é na próxima, ou tem uma diferença de um estar encarnado e outro não, se o espírito entende isso, tem a ver com moral e não com a matéria. Então eu posso usar a afeição sem ferir o que os espíritos estão falando, que a afeição é uma questão moral. Então eu posso utilizar esse termo, afeição, porque tem a ver com a moral. Não tem a ver com a transitoriedade da matéria. Ele não é mais meu amigo porque ele nem se lembra de mim. Não, continua sendo amigo. E você continua amigo dele. E vai ajudar de acordo com o seu grau evolutivo, suas possibilidades como espírito. Beleza? Viu?
488A. Então, continuamos aí no mesmíssimo assunto, mas ele quer aprofundar um pouco mais. São sensíveis à afeição, são sensíveis à afeição que conservamos, ou seja, eu como encarnado, lembrar de alguém que não está, essa afeição que eu tenho, os espíritos serão sensíveis a ela? Os espíritos respondem muito claramente, de maneira muito breve e curta, muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que o esquecem, ou seja, aqueles que não pensam mais num amigo que desencarnou, num parente que desencarnou. Para os espíritos, o espírito vai continuar o progresso dele aqui como você está continuando aqui. Você não está pensando em mim, alguma coisa. Se não é mais a afeição aqui, se a afeição que eu tinha, se a ligação que eu tinha com ele só dura até ele estar desencarnado e eu encarnado, então era afeição, só era amigo aqui, conhecido, colega de trabalho, você pode dar vários nomes, mas não era afeição. Sendo a afeição uma questão moral, a distância que a gente tem, na verdade, a diferença que tem de um espírito encarnado e um desencarnado é nenhuma. A afeição vai continuar. Se não continuar, porque não era afeição, era uma coisa transitória. Então eles são sensíveis à afeição, sendo afeição. Beleza, até aí, gente? Ó, aqui são essas 5 perguntas que tem 88 lá. Elas dão conta do título do nosso estudo. A afeição dos espíritos por certas pessoas. Contudo, ainda dentro do bojo desse assunto, existem umas coisas que eu estou com tempo, que é difícil eu falar isso, acho que eu nunca falei, mas eu estou com tempo. Eu queria trazer um pouco mais até pelas próximas palestras que eu vi aqui, que não vão abordar esse assunto. Então, eu acho que faz parte desse assunto, eu estou com tempo e não vai ser abordado na próxima, pelo menos eu não vi. O título é o seguinte: Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Então, tem mais algumas perguntas que eu vou abordar aqui, que acho que cabe como afeição de um espírito por outro, um espírito desencarnado por encarnado. Existe a afeição do espírito desencarnado por outro desencarnado? Claro que existe. Só está trabalhando aqui com essa diferença de encarnado e desencarnado. Então, continuando, 489, a gente já está entrando nesse tema, anjo da guarda, espírito protetor. Então, pergunta Kardec: há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Fala assim: o irmão espiritual, ele dá um termo, o irmão espiritual. É o que chameis de espírito bom ou gênio bom, alguém que te protege, alguém que vai te ajudar ao longo da sua vida, da sua encarnação. 490. O que se deve entender por anjo da guarda? Que é um termo bastante utilizado até hoje. Anjo da guarda é um termo que a maioria utiliza. Acho que se você não for ateu, você usa assim, independente da tua religião. Acredito que a maioria, as cristãs, acreditam em anjo da guarda. Então, o que eu tenho que entender por isso? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, são anjos da guarda. Então, os espíritos têm anjos da guarda. Você pode usar com outros nomes. Kardec falou espírito protetor. Eu entendo da guarda assim, ele existe, só tem outro nome. Mas o nome tanto faz, o importante é a afeição. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos: conduzir o seu progresso pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-los nas provas da vida. Então, todos nós possuímos um anjo da guarda, um espírito protetor, e essa é a missão dele para com a gente, encarnado. A de um pai em relação ao filho: conduzir o seu progredido, ou seja, nosso, pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, ajudar-nos com os conselhos dele, nos consolar nas aflições e nos encorajar
e suplantar as provas que a gente vai ter na vida, e sempre vai ter. Faz parte da encarnação. E a encarnação não tem a ver com punição, ou nada. A encarnação tem a ver, é bastante importante a gente tratar isso aqui, que é, não existe karma para o espiritismo. Não tem, eu estou encarnando porque eu fui mal. Você está encarnando porque a encarnação faz parte do progresso de todos os espíritos. Todos os espíritos encarnam. Aqueles que erraram, aqueles que não erraram. A encarnação é a obrigação da evolução do espírito. É uma lei de Deus. Não é, eu estou encarnando porque eu fui mal. Você está encarnando porque tem que encarnar. Você encarna menos vezes ou mais vezes de acordo com o seu grau de adiantamento naquele assunto. Se você entender o que você tem que fazer, o que você tem que passar e por que você passou daquilo, você encarna menos vezes. Se você demorar para entender, você vai encarnar mais vezes. Mas é só uma questão de evolução. Não tem nada a ver com a posição de Deus. Isso é importante a gente ver. Se alguém falar para você, karma, beleza, é um termo mais coloquial. Mas se alguém falar para você, você está encarnando porque você foi, não, você está encarnando porque você tem que encarnar para o progresso. Então a pessoa não entendeu muito bem essa parte aí da doutrina. É isso, para isso que funciona. Todo mundo encarna. Se é espírito, vai encarnar. Você vai variar a quantidade de encarnações, mas todos passarão por encarnação. Todos, sem exceção. Se for acertar tudo em todas as encarnações, ele vai ter encarnado em todas. Se ele demorar para aprender, ele vai ter encarnar um pouquinho mais do que aquele que aprendeu tudo na encarnação. Beleza? Até isso é importante falar, que encarnação não tem nada a ver com punição. Fechou? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vou abrir um parênteses aí. 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, ou seja, da encarnação até o desencarno. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo por intermédio de muitas existências corpóreas, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito, ou seja, além de ele pode ser o espírito protetor para a gente enquanto encarnado, quando a gente desencarnar ele pode continuar ajudando a gente como espírito protetor. Encarnou de novo? Ele continua. É uma possibilidade. Tem como saber? Não sei. Para mim, não. Se você conversa com ele, vê se ele te explica. Mas a priori é uma possibilidade. Não é restrito a uma encarnação. É isso que os espíritos querem dizer aí. A proteção de um espírito é restrita à encarnação? Não. Inclusive, pode ser o mesmo espírito protetor em mais de uma encarnação. Quer dizer também que pode ser outro. Pode ser o mesmo. Beleza? 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Vai lá proteger porque é tua obrigação. Vai. Como diz a Lídia, mas eu quero usar o meu livre-arbítrio. Ela já usou já. Bom, é voluntário ou obrigatório? O espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa. Ele usou o livre-arbítrio dele quando aceitou. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ou seja, ele pode escolher, você vai ser espírito protetor, porque você já tem condição e precisa atuar nisso aí. Posso escolher? Posso escolher? Tem gente que não, é aquele ali que é importante. Importante para você, importante para ele. Não é que ele seja importante, é importante para a relação e evolução de ambos os envolvidos, que é o espírito protetor e o espírito protegido. Então, é sempre voluntário porque a pessoa escolhe, ninguém vai obrigar. Então, vai proteger, eu não quero, vai. Não, você aceita, quer proteger? Mas eu não conheço. Quer proteger, eu não quero. Aí ele aceita ou não. Posso proteger ele, então? Então, tem até vários casos, isso dentro da... tinha me lembrado aqui do caso da Alcione, em renúncia, mas ela encarnou, Ela encarnou para ajudar o Aulo, não, esqueci agora o nome.
é um dos gêmeos Pollux. Acho que é Pollux, né? Pollux. É um dos gêmeos das constelações. A constelação de gêmeos é Castor e Pollux. A mitologia grega, essas coisas. Então, no caso, ela nem foi o espírito protetor, foi o espírito protetor encarnado, pediu para encarnar. Para você ver, se tem gente que encarna para pedir para proteger o outro, imagina encarnado, desencarnado, que a coisa tende a ficar mais fácil. Tende, não quer dizer que fique. Porque encarnado, a pessoa ainda tem que cumprir a encarnação dela, além disso. Então, tem um exemplo semelhante ao da Álsula, mas que ela não encarna, que está em Laços Eternos. Existe. Vamos falar aqui para Laços Eternos. no vídeo. Laços Eternos, você de casa da poltrona, Laços Eternos. É um livro escrito por autor espiritual de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, autor espiritual, Laços Eternos. E resumidamente, numa encarnação anterior, era um casal. Acho que teve uma vida muito tumultuada, de traições, uma história dramática. Mas existia um amor grande entre os filhos. Então, o homem encarna numa situação muito difícil de vida, mas não só por causa disso, por todo o drama que ele criou na vida anterior, e a moça fica como espírito protetor. Laços Eternos. Anjo da guarda. E ele, assim, quando desencarna, ele fica surpreso por ser aquele espírito. E ele sabia que a vibração que ele sentia naquele anjo da guarda era... Laços Eternos. Laços Eternos, de Luiz Sérgio. Leiam. Tem um caso aí que a Lídia narrou, que era marido e mulher em uma vida, ao desencarne. Aqui, o espírito que foi esposa dele ficou como anjo da guarda do espírito que encarnou depois. Comenta aí no comentário do YouTube se gostou, se leu, se indica outro, se tem caso, comenta aí para bombar o canal. Bom, sigamos aqui. 493A. Então sigamos na mesma toada aí da pergunta se é voluntário ou obrigatório a missão do espírito protetor. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos, ou seja, aquela missão ela é exclusiva, ele é protetor só daquele espírito lá, ele tem que ficar tomando conta só daquilo. Não, mas faz, não é exclusivo, mas faz com menos exclusividade para outros espíritos. Ele é encarregado daquele lá, mas pode ajudar qualquer outro que necessite e ele tenha condições de ajudar. 494. O espírito protetor foi finalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Vou repetir porque eu li a palavra errada aqui. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda, ou seja, tem que cuidar dela, não pode sair de perto dela. Acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas nesse caso os outros o substituem, ou seja, não fica tomando conta da pessoa. Se ele precisa fazer outra coisa, vai ter outro espírito que se encarregará daquele protegido. E eu lembro de um caso que eu não sei, mas assim, ouvi algumas vezes algumas pessoas contarem, que era o caso do Chico Xavier, quando o Emmanuel começou pouco antes do Emmanuel começar a série histórica dele, 2000 anos, 50 anos depois, enfim, que ele precisou fazer um curso antes disso, porque ele precisou lembrar algumas coisas, porque ele tinha que narrar uma riqueza de detalhes e tal. Então, outro espírito assumiu a missão com o Chico nesse período. Depois o Emmanuel voltou e continuou. Isso eu ouvi de algumas pessoas, não sei se é verdade, mas estou aqui que é. Se for, é possível, está aqui dentro da doutrina. Então,
nada desabona isso. Ele foi substituído por outro, depois ele inclusive voltou. Não está dentro da doutrina. Se aconteceu ou não, eu não sei, mas está dentro da doutrina. 495. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve o conselho, ou seja, tipo assim, caraca, estou tentando ajudar, mas está difícil. O cara desiste, o cara como faz, o espírito desiste, o espírito responde: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, ou seja, quando a ajuda que o espírito protetor está dando ao encarnado, mas só que a vontade do encarnado é maior na submissão aos espíritos inferiores de outros espíritos, que está sendo influenciado. O protetor está tentando influenciar o protegido, mas só que ele está mais sendo influenciado por uma vontade dele, que aqui é a vontade do protegido aos espíritos superiores. Então o que ele faz? Ele se afasta por uma escolha do protegido. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos, o protetor volta desde que chamado. Ou seja, o protetor está lá, mas ele entende que ele não consegue atuar naquele momento, então ele espera um momento que ele possa atuar. Se por acaso houver uma outra conexão com o espírito protetor por parte do protegido, ele vai estar lá para atuar. Então, por mais que a gente venha desempenhando uma porção de besteiras na nossa vida, o nosso espírito protetor estará lá esperando para, quando conseguir uma conexão boa, ele vai lá para nos ajudar. Daqui pularei para a questão 499, que diz o seguinte: o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Ou seja, está sempre do lado, olhando, zelando, tomando conta do protegido? A circunstância em que a proteção do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. O espírito não está sempre protegendo 100%, tem vezes que não precisa. O cara vai tossir. O protegido vai tomar banho, não fica o espírito do lado assim: irmão, está gastando água aí. Deixa o cara tomar banho dele lá. Tem porquê. Eu acho, claro, se não tiver que acontecer nada previsto naquele banho, assim, lá, aquele banho lá está ruim, é melhor proteger. Mas a priori, a gente, o cara não fica tomando conta de tudo que a gente faz 100% do nosso dia. Ele tem vezes que não precisa de proteção. Por exemplo, eu nesse momento acredito que não precisa de proteção. Tenho total certeza disso. Então o espírito do protetor está fazendo alguma coisa, está trabalhando em alguma outra coisa. Ou aqui mesmo, mas de alguma coisa, não fica me olhando. Ele vai cair. Então, aqui eu estou bastante assistido. Todo mundo aqui está bastante assistido. Precisa de um protetor para estar protegido aqui. Então, esse é um momento exemplar que o espírito protetor está fazendo muita coisa. Pode ser em relação ao nosso progresso? Claro que pode, mas ele não está protegendo, vigiando a gente do jeito que é, sei lá, dá pela Tijuca. É bastante perigoso. Então, deixa a gente livre, não fica 100% com a gente. 500. Chegará um tempo em que o espírito não tenha mais necessidade de anjo da guarda? Ou seja, e aí ele trabalha com a palavra que chegará um tempo que o espírito não tenha mais necessidade. Então ele nem falou a pessoa, porque aqui, pessoa, ele está falando agora de espírito, porque aqui os espíritos já falaram que mesmo o espírito desencarnado existe o espírito protetor para ele. Então aqui ele está falando no modo geral, existe em algum momento da evolução dos espíritos que é possível que não tenha um espírito protetor? E os espíritos respondem: sim,
quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo. Como há um momento que o aluno não mais precisa de mestre, mas isso não acontece na Terra. Então, quando a gente estiver neste pálido ponto azul, como disse o primeiro astronauta a sair, o Yuri Gagarin, né? Não lembro, mas alguém falou de pálido ponto azul. Enquanto nós estivemos aqui no pálido ponto azul, nós sempre precisaremos do Espírito, porque a gente não consegue conduzir-se por si mesmos. Então, qual é a função do Espírito Protetor? É nos ajudar no nosso progresso, nas nossas encarnações ou não, para que nós consigamos caminhar de maneira boa, sem tanto sofrimento, sem tantos erros, para que as nossas encarnações sejam menores. Por menores não, porque dá a entender que seja breve o espaço, mas assim, menos frequente. Então, a afeição dos espíritos por certas pessoas se dá pela questão moral, e isso pode se dar a qualquer espírito superior, porque é do espírito superior ajudar aqueles que ainda estão na jornada, no progresso, ou porque criaram afeições, ou seja, de princípios morais, amizade, amor, carinho, respeito, admiração pelo outro, isso se dá por parentesco, por amizade, por uma relação conjugal, que vai além da matéria, ou seja, uma questão moral, que vai além da matéria. E também temos a afeição por uma missão. Qual é a missão? De protetor. Existe uma afeição. Se o laço que liga a mim a ele é uma questão moral, que é a minha evolução como encarnado, é a afeição também, porque o cunho é moral. Então, agradeço pela paciência, pelo tempo de todos. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus.